Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Maro Silva. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre união. É isso mesmo, mas quando eu estou falando aqui em união, não é necessariamente sobre a união, estados, municípios, os órgãos públicos. Estou falando nesse momento aqui, nesse vídeo em especial, sobre união mesmo, entre nós, seres humanos, e em especial sobre nós brasileiros. Uma coisa que eu tenho testemunhado, infelizmente, nos últimos tempos é essa questão. Cada vez mais nós estamos ficando divididos como sociedade e, de certa forma, até mesmo como país. Isso não é bom. Eu já trouxe vídeos aqui falando sobre a chamada internacionalização da Amazônia, sobre questão aí, falando também do corredor AAA nesse mesmo vídeo, coisas que ameaçam a soberania brasileira. Já falei sobre soberania aqui e hoje eu quero dar um alerta muito importante a todos nós brasileiros, seja você de direita, de esquerda, de centro. Ame você o atual presidente Jair Bolsonaro, odeie você o atual presidente Jair Bolsonaro ou qualquer um outro que já passou por aí, Lula, Dilma, o Temer, FHC, Collor e por aí vai. Ame você ou não, odeie você ou não, nós somos todos brasileiros. E o que eu tenho a dizer aqui para você é o seguinte: independente de quem seja o seu candidato favorito, de quem seja o seu, vamos dizer assim, político que gostaria de ver comandando aqui o país, eu quero te dizer o seguinte: independente de quem tiver momentaneamente no cargo, porque a presidência da República é um cargo transitório, ou seja, tá daqui a pouco, 4 anos ou 8 anos depois, se tiver uma reeleição, vai entrar outro no lugar. Nós temos que começar a pensar o nosso país como uma nação, como um país, como um povo, como um conjunto de tudo isso. Nós temos que pensar no país não só pelos nossos interesses, mas como um todo. Nós precisamos ver o Brasil não mais como um aglomerado ou como uma colônia ou qualquer coisa do tipo. Nós precisamos nos libertar desse pensamento e ver o país como o que ele é. Nós precisamos ver o Brasil como uma nação. Mais para frente eu posso até falar para vocês, estudar melhor o conceito de país, de nação, e trazer um vídeo falando sobre isso. Mas hoje eu quero me atentar especialmente aqui nessa coisa da união. E eu sei que muita gente até vai fazer aquela piadinha, a união aqui faz açúcar e tal. Só que nesse caso, o que eu infelizmente tenho para falar é que a nossa desunião, ela tem um sabor amargo. E quem paga a conta somos todos nós, porque quanto pior ficar o país, pior para cada um de nós. E eu quero alertar você que está aí do outro lado. Independente do seu viés ideológico, eu acredito que você queira viver bem. Independente daquilo que você acredita como ideologia, ou independente do seu princípio, dos seus princípios de conduta ética e moral, eu acredito que você quer viver bem, quer levar uma vida confortável, quer ter o que comer, quer ver seus filhos ou sobrinhos, ou pessoas que você ama de um modo geral, crescendo, se desenvolvendo, sendo felizes. E para que isso aconteça, a gente precisa parar de brigar internamente, entre nós mesmos, porque isso é tudo que eles lá fora querem. Você que está do outro lado talvez não tenha se dado conta, mas o Brasil é uma potência. Nós estamos sempre ali entre as 10, 12 maiores economias do mundo, e isso não é de hoje. O território brasileiro é o 5º maior do planeta Terra. Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E junto ali com a Rússia, talvez até mais que a Rússia, nós sejamos o país com mais recursos minerais do mundo. Aqui no Brasil tem petróleo, tem urânio, tem nióbio, tem ferro, tem uma infinidade de coisas que você pode extrair ali do solo, especialmente na região amazônica. E ainda tem uma outra grande vantagem aqui no Brasil, que é a
quantidade de água que nós temos em estado líquido e pronto para ser consumido. Nós temos realmente um país incrível, maravilhoso. Aqui pode dar um vento forte ou outro, às vezes ter um tornado, alguma coisa assim, mas é raro de acontecer. Outros países por aí gostariam de ter um clima igual ao nosso, gostariam de ter terras iguais às nossas, um sol igual ao nosso. Tá certo que às vezes o sol castiga um pouco, mas esse nosso sol aqui, juntando com as águas, o solo, são perfeitos para cultivar. Com esse povo trabalhador que nós temos, nossa, o Brasil não é à toa que alimenta aí boa parte da população do mundo. Nós produzimos o suficiente para alimentar a nossa própria população, o nosso próprio país, e ainda exportamos o excedente. Ah, mas ainda existe fome aqui no Brasil, então essa comida deveria ficar aqui. Olha, na verdade o que acontece não é que esteja faltando comida e essa comida que o Brasil exporta, ela tem que ficar aqui. O que acontece é que as pessoas, muitas delas não têm recursos por estarem desempregadas, por não terem condições de comprar aquela comida que está ali no supermercado. O que é diferente, vocês entendem? Não é que não tenha comida para todo mundo aqui porque está exportando. Não é nada disso não. É porque muitas dessas pessoas não têm condições de comprar aquele alimento. E aqui eu falo para vocês, grande parte disso se deve hoje em dia a essa pandemia do chamado coronavírus, que veio para fazer realmente um estrago na saúde pública e, juntando a isso, um estrago na economia. Sabe aquela velha frase do fica em casa, economia, a gente vê depois. Pois é, as consequências estão chegando agora. Aquilo que muita gente falava sobre o atual presidente, falava, ele é isso, aquilo, porque tá falando que a pessoa que tá saudável tem que ir trabalhar, tem que ficar todo mundo em casa mesmo e não sei o que, papapá. E hoje a gente vê que aqueles dias que forçaram as pessoas, teve o governador de São Paulo mesmo mandou soldar a porta de comércio. Essas atitudes insanas, esses lockdowns insanos, que de ciência não tem nada, estão começando a cobrar a conta hoje. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas por causa disso. Aquela fica todo mundo em casa e economia a gente vê depois, o depois está chegando. E muitas dessas pessoas não estão tendo o que comer por conta desse a gente vê depois. Ainda bem que nesse período teve um paliativo que foi o auxílio emergencial, ajudou muita gente a não passar fome, mas teve gente que não recebeu. Então foi uma medida excepcional, vamos dizer assim, excepcional no sentido de era necessário, mas que infelizmente não conseguiu alcançar todos. O governo fez de certa forma o que dava para fazer. Mas enfim, voltando aqui para o nosso tema, chegar na parte final aqui do vídeo, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu comecei esse vídeo falando sobre a questão da união. E se você parar para pensar, quanto mais dividido for um povo, mais fácil é de conquistar, de dominar aquele povo e fazer com que aquele povo fique escravizado. Talvez você esteja falando para você mesmo agora, eu nunca vou ser escravo, tá? Onde você está tirando isso? Olha, quando a gente fica escravo de alguma coisa, seja... Eu vou dar uns exemplos aqui que talvez você não concorde, mas se você parar para pensar, talvez você já seja escravo e nem sabe. A pessoa que é escrava ali, por exemplo, de uma novela, ou do jogo de futebol, aquele que é escravo de uma paixão, vamos dizer assim, não consegue tirar outra pessoa da cabeça, aquele que é escravo do trabalho, aquele que é escravo de drogas ou de qualquer outra coisa. Essa pessoa, ela tem um grande problema nas mãos. Ela tem dificuldades, às vezes até mesmo para se relacionar com outras pessoas, porque o seu vício impede que ela se aproxime e se dedique de forma que faça com que a amizade seja boa e duradoura.
Às vezes a gente troca aquilo que é certo de fazer simplesmente para poder assistir uma série ou um filme, ou talvez um desenho animado, seja lá o que for, para fazer qualquer outra coisa. Existem pessoas que são viciadas nos mais diferentes tipos de drogas, vamos dizer assim. Só que eu quero te convidar agora para fazer uma reflexão. E vou citar um exemplo aqui para você de algo que aconteceu no mandato. Eu não me lembro agora exatamente se foi Lula ou se foi Dilma. Mas vocês podem até colocar aí nos comentários. Eu lembro que o Brasil estava concorrendo para a Copa do Mundo. E eu era totalmente contra o Brasil concorrer à Copa do Mundo. Porque a gente tinha vários problemas. O Brasil tinha muito problema de saneamento básico. Não era todo mundo que tinha água tratada, encanada em casa. Eletricidade também não era todo mundo. A gente tinha uma série de problemas, ainda tem até hoje. Por isso que eu fui totalmente contra que o Brasil concorresse a ser candidato das Olimpíadas e também Copa do Mundo. Só que o Brasil se candidatou, os líderes da época resolveram lançar a candidatura do Brasil, creio que foi no mandato de Lula ainda. Aí o Brasil foi contemplado, ganhou a candidatura e foi sede não só das Olimpíadas, mas também da Copa do Mundo. E veja só o que aconteceu. A partir daquele momento, muito dinheiro que era para ter sido investido na saúde, na educação, foi colocado ali naqueles eventos. E por isso que eu discordava que o Brasil concorresse àqueles eventos. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é: como o Brasil venceu a disputa para ser a sede ali da Copa do Mundo e também das Olimpíadas, eu passei a apoiar. Porque, independente da minha vontade, do que eu achava, para aquele momento, eu torcia que acontecesse o melhor para o Brasil. Torci para que as Olimpíadas fossem as melhores possíveis, torci para que a Copa do Mundo fosse o melhor possível, mas no final das contas hoje a gente viu que aquele 7-1 vergonhoso, tenebroso na história da seleção brasileira, foi imensamente superado aí por essas questões que a gente vê hoje, os desvios de verba que aconteceram ali, toda aquela coisa, e inclusive superado e muito pelo que a gente vê hoje, por exemplo, na CPI, a chamada CPI aí da pandemia, onde querem porque querem simplesmente uma desculpa para poder pegar o presidente, sendo que ele não fez absolutamente nada incoerente com o que ele deveria fazer, muito pelo contrário. Só para você ter ideia, a Brasília mandou o dinheiro, mandou a verba. Chegando no local de destino, alguns governadores desviaram essa verba, prefeitos. No entanto, a CPI está investigando possíveis omissões do governo federal. É realmente inacreditável, mas enfim. Chegamos aqui então na conclusão. Se você parar para pensar, olha o tanto que o Brasil está desunido. Mesmo sendo contra naquele momento que o Brasil eu era contra naquele momento que o Brasil investisse em fazer Copa do Mundo, fazer Olimpíada, sendo que o SUS estava horrível, sendo que não tinha saneamento para todo mundo, que a coleta de lixo era problemática e vários outros fatores. Mas o Brasil foi contemplado, ganhou, então eu torci para que a gente tivesse realmente a melhor do mundo. De certa forma, é aquele chamado querer o melhor para o meu país. Eu não queria que acontecesse algo ruim só porque era o pessoal da esquerda que estava no poder. Vocês entendem como é que isso funciona? Por outro lado agora, você tem na presidência um presidente que mandou o dinheiro, que mandou os recursos para que fosse aplicado da melhor maneira possível, e chegando lá, as pessoas desviaram aquele dinheiro e tentam imputar de
tudo quanto é forma a culpa no atual presidente. Isso é realmente absurdo. Olha, talvez você não morra de amores pelo atual presidente. Não te culpo, nem te aplaudo, é um direito seu. E se você não gosta do atual presidente, eu dou um conselho. Vota em outro na próxima eleição, é simples assim. Olha, o que eu acho interessante é o seguinte, se você acha que Lula, por exemplo, é o melhor candidato, vote nele. Se você acha que é o atual presidente, Jair Bolsonaro, vote em Bolsonaro. Se você acha que é uma outra pessoa, vote nessa outra pessoa. Mas seja sincero contigo mesmo. Olhe as coisas que acontecem não com viés político, mas com a razão. Olhe com racionalidade e você vai ver que todos aqueles escândalos de corrupção que aconteceram no passado era motivo para que o PT, por exemplo, o PSOL e outros aí envolvidos não fossem mais considerados como partidos políticos, mas sim como facções criminosas. O que eles fizeram nesse país foi um absurdo. Mas só que mesmo assim, independente disso que aconteceu, eu quero dizer para você, isso de uma certa forma, para que haja união, eu acho que está na hora da gente começar a conversar entre todos nós. Entre o pessoal da direita, da esquerda, do centro. Começar a nos unir e ver aonde a gente pode convergir para que o país seja beneficiado. Olha, eu vou ser bem claro aqui. Eu, num passado bem distante, eu já até votei em candidatos da esquerda. Hoje em dia eu já não votaria mais. Hoje em dia eu já não votaria mais em PT, em PSOL, em PSDB, que todo mundo achava que era direita, mas hoje a gente já viu que não é direita. Hoje em dia, se a eleição fosse hoje, eu digo para vocês, eu votaria no atual presidente, Jair Bolsonaro, e tenho os meus motivos para isso. Toda aquela roubalheira que ficou nos partidos aí de esquerda, em especial no PT, fizeram um mal terrível para o Brasil. E pior ainda, por incrível que pareça, teve uma coisa mais grave do que a roubalheira, que foi a incompetência. O Brasil perdeu mais dinheiro com a incompetência dos governos de esquerda do que com a própria roubalheira, que já tinha sido um problema enorme. Então, é por isso que eu desejo que a esquerda não volte ao poder no Brasil, para que aquela agenda socialista / comunista que eles vêm implantando pouco a pouco no ensino, na saúde e em todas as áreas, para que ela não continue, para que esse avanço do comunismo no Brasil cesse por aqui. Mas só que mesmo não querendo que esses políticos sejam eleitos novamente, eu quero que haja um diálogo. Eu quero que eles tenham a chance de se candidatar de novo, se quiserem, desde que estejam em dias com a justiça, tá bom, pessoal? Desde que a pessoa esteja em dias com a justiça, eu acredito que ela tem sim a chance de se candidatar, e se for vontade da maioria, que seja eleito. Mas eu digo para você, desde antes mesmo do primeiro dia do governo do atual presidente, já tentavam fazer com que ele nem assumisse, nem tomasse posse do cargo de presidente, sem contar que desde o primeiro dia sempre tentando fazer com que acontecesse um impedimento chamado impeachment, só que isso não leva a nada. Toda vez que se tira um presidente à força, acaba gerando uma instabilidade muito grande no país. Tem gente que fala que o que aconteceu com Dilma foi um golpe, outros falam que ela só caiu porque era mulher. Eu vou destruir essas duas narrativas. Primeiro, Collor de Mello era homem, no entanto ele foi tirado do cargo, assim como aconteceu com Dilma. Então Dilma não saiu porque era mulher, isso é um fato, porque Collor era homem e também saiu.
Outros falam que foi um golpe. Não foi golpe, ela cometeu crime de responsabilidade segundo o que está na lei. Então, pela lei, ela também deveria ter saído. Ah, mas outros presidentes também fizeram as chamadas pedaladas fiscais, não sei o que e tal. Sim, eles também deveriam ter sido punidos e terem sido, de certa forma, enxotados da presidência da República. É simples assim. Na letra fria da lei, é assim que deveria acontecer. O problema é que o sistema chamado establishment político, ele faz com que todos ou quase todos os políticos que entrem ali sejam marionetes. O problema é que Dilma, ela fez tanta bobagem, mas tanta bobagem, que eles tiveram que colocá-la para fora de um jeito ou de outro, porque senão ela poderia quebrar o país. E esse foi o motivo. Bom, gente, finalizando aqui o vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: você viu aqui que eu tenho realmente uma opinião, talvez que divija um pouco da sua, mas eu não só respeito a sua opinião, como eu peço a você, você que concorda e você que não concorda, coloca aí nos comentários o seu ponto de vista. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Eu quero dizer para você o seguinte, relembrar aqui, ó. Hoje eu não votaria no partido de esquerda, mas a esquerda, ela é parte fundamental da democracia, para que se haja um diálogo. Democracia é isso. Talvez você que é de esquerda não queira papo com quem é de direita. Talvez você de direita não queira papo com quem é de esquerda. E de centro a mesma coisa. Só que eu quero dizer o seguinte: quanto mais nós brigarmos entre nós mesmos, independente de qual seja o seu ou meu viés político, nós vamos estar condenados a deixar o Brasil na fila da potência. Nós vamos condenar o Brasil a continuar sendo um país candidato a ser potência. Nós precisamos nos unir. Se na próxima eleição, vamos supor aí que seja reeleito o atual presidente Jair Bolsonaro, você que é de esquerda, está na hora de parar com essa picuinha política, parar de travar o governo, parar de fazer tudo para atrapalhar, parar com quanto pior melhor, para que a gente possa tirar o Brasil dos problemas e levá-lo ao status de potência que ele merece. Já você que é de direita, se não houver uma reeleição e por um acaso foi eleito, eu não acredito muito nisso, mas foi eleito um candidato que venha da esquerda, nós precisamos não fazer como eles estão fazendo, tentando travar de tudo quanto é jeito, fazer com que o presidente não consiga fazer nada. Só se for uma coisa errada e nós realmente precisamos nos unir e tentar travar. Mas eu digo para você o seguinte: independente de quem foi eleito, seja de centro, de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, de sei lá o que, de Marte, de Vênus, de Júpiter, de Plutão, de Nárnia, nós precisamos fazer com que o Brasil seja o beneficiado. Nós precisamos nos unir. E veja bem, eu não estou aqui dando uma de isentão, estou deixando bem claro aqui, eu não votaria no partido de esquerda hoje. Talvez daqui a 20 anos, sei lá, eu posso votar. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos. Mas hoje o que eu digo para vocês é o seguinte: do meu ponto de vista, o melhor candidato que a gente tem hoje, por todos os números econômicos que a imprensa inclusive esconde, o melhor candidato continua sendo o presidente Bolsonaro. Por isso, inclusive, que eu votarei nele se ele candidatar e tudo der certo. Sim, votarei nele. E não estou tentando aqui dar uma de isento, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte: independente de quem for o próximo presidente, ou até mesmo do atual, nós precisamos ter consciência de que não devemos ser oposição só por ser oposição. Se um candidato de direita, olha só, se um candidato de direita ganha, quem é da esquerda, não seja esquerda
extrema tenta travar só porque é um candidato de direita. E vice-versa. Vamos nos unir em prol do Brasil, porque nós somos o Brasil somos cada um de nós. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus e lembre-se, esse país só vai para frente com a nossa união, seja você de direita, de esquerda, de centro, seja do que for, centro-direita, centro-esquerda, nós precisamos nos unir e fazer realmente com que esse país seja a potência que ele pode e merece ser. Deixa o seu like aí para ajudar aqui no nosso vídeo, compartilha, comenta e fica aí o meu abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, galera, fui!